Olá, você está no canal Zion Linhares. Nosso bate-papo de hoje está lá nas Sagradas Escrituras. Você que conhece, se não conhece, escuta aí, depois você confira, tá? Confira. Está na primeira carta de Samuel, no capítulo 17. O que fala o capítulo 17? É do primeiro livro de Samuel. Fala sobre a batalha de Golias contra Davi. Nós vamos bater um papo sobre isso e vamos tirar lição para a nossa vida, né? Para que a gente possa melhorar a qualidade de vida, tanto do corpo como do espírito. Ó Deus Trino, eu não mereço, mas preciso vencer os Golias da vida. Me capacita. A gente já começa com essa oração que tocou no coração e dá certo, né? Que Deus nos capacite como capacitou Davi, para a gente vencer os Golias, os problemas, as dificuldades que vão aparecer e aparecem. Quem é que não tem dificuldade? Duvido que alguém não tenha, né? Sobre a terra, né? Então a fé derruba qualquer Golias. Você quer vencer? Então tenha fé. Outra coisa, você tem a fé, mas você tem que levantar. Levante de onde você está. Se você está preso no quarto ali, não quer sair, acha que não vai nada dar certo, aumente a sua fé, levante e vá lutar, meu filho. Vá para a luta. Não olhe para o tamanho do problema não, porque Davi, se fosse olhar para Golias, ele jamais chegaria nem perto de Golias. Davi era muito pequeno. Golias, diz a Bíblia, que dava em torno de 2,90 centímetros. Quer dizer, ele não passava numa porta normal, dessas portas que a gente tem em casa, que é 2,10. 2,90. A altura mais alta, aí só para você ter ideia, mais alto do que certos pisos até o teto de alguns prédios. Que o normal geralmente é 2,80. Às vezes faz mais baixo, um pouquinho mais alto, mas é essa faixa de 2,80. Ele tinha 2,90. Então se ele entrasse na minha casa, ele teria que andar assim, porque ele não cabia dentro da casa. Porque queria assustar todo mundo, né? Então tem muitos problemas parecidos com Golias. Grande, mas porém muito frágil, muito frágil. A gente vai ver por que ele é frágil. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, no versículo 37, diz o seguinte: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Foi o que Davi disse para o rei Saul. Quando ele chegou, ele não estava na guerra. Ele veio deixar alimento para os irmãos dele que estavam lá no campo de guerra, na batalha. Ele não estava lá. Ele levou os alimentos. Mas quando ele chegou lá, ele ouviu essas conversas sobre esse filisteu chamado Golias, e também soube que o rei daria uma filha dele para casar e daria uma boa grana, né, para quem vencesse Golias. E Davi, não foi bem isso o interesse dele. O interesse de Davi foi o seguinte: ele queria que respeitasse o nome de Deus. E o filisteu estava desafiando, estava xingando o povo de Deus, e Davi disse: não vou aceitar isso não. Quando o rei manda chamar ele, que viu o moleque: não dá certo, você não tem como vencer esse homem. E ele fala: eu sou um pastor, eu pastoreio as ovelhas do meu pai. Mas leão nem urso lá tem vez não. Se algum leão e algum urso se meter a besta, eu boto para correr, eu esfolo ele, eu mato ele. Era assim que Davi fazia, mesmo sendo um pequeno. E aí o rei não tinha ninguém que quisesse fazer aquele enfrentamento, e ia perder a guerra, ia ficar desmoralizado, ia perder uma boa riqueza do reinado dele. Então ele pegou, colocou lá a armadura, né, em Davi. Davi não conseguiu nem andar. Não, Davi, não, isso aqui não dá certo não quero não, não quero isso aqui não. Eu vou mesmo no meu comum, do jeito que eu pastoro as ovelhas do meu pai, eu vou enfrentar esse sujeito. Golias, quando eu vi o meu amigo, caiu na gargalhada, ficou enchendo o saco, né? Porque o moleque era pequeno, então ele já disse um monte de coisa com ele, né? Então lá em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, diz o seguinte, no versículo 32: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo
irá e lutará com ele. Foi isso que Davi disse para o rei. Davi, no versículo 45, diz o seguinte: Davi, porém, disse ao filisteu, aí já estavam os dois em frente, né? Disse para o filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu, olha só o Davi dizendo, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Olha, o pequeno não gostou. Davi não gostou e já jogou logo na cara de Golias. Observações, gente. Golias, 2,90 m, talvez assim, vamos botar aí que o Davi, já que ela diz que a Bíblia diz que ele é pequeno, talvez fosse menor do que eu tenho 1,70 m, né? Então ele era bem menor que eu. E aí, eles dois diante um do outro para lutar. Golias, 2,90 m, se vestia com a couraça de escama de bronze que pesava 60 quilos. Só a armadura do homem era 60 quilos, também pesava muito mais do que o Davi, só a armadura. A ponta da lança do sujeito, gente, pesava 7 quilos e 200 gramas. Só a lança, só a pontinha da lança. Fora a lança em si, né? Outra observação, eu desafio hoje as tropas de Israel, disse Golias. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos, ficaram apavorados. Assim diz a palavra de Deus. Se você ler o capítulo todinho de Samuel, 1 Samuel 17, você vai ver isso. Ficaram atordoados. Mas, como a gente já conversou, Davi veio trazer comida para os irmãos que estavam na guerra e lá topou a parada. Uma terceira observação: o rei Saul desencorajou a Davi. Ele tentou tirar Davi da batalha. Os irmãos de Davi ficaram loucos quando perceberam que ele estava querendo fazer a luta com Golias. Ficaram loucos, era irmão, né? O que o rei Saul, né, disse para Davi? Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. Olha só. Davi respondeu. Aí, outra observação. Davi respondeu ao rei Saul: o Senhor que me livrou das garras dos leões, das garras dos ursos, me livrará das mãos desse filisteu. Olha só o que ele disse para Saul. Saul, ouvindo isso, o que Saul fez? Saul não consegue amedrontar e nem impedir o pequeno Davi de lutar contra o gigante Golias. Então disse: vá, e que o Senhor esteja com você. Então aí uma boa ideia para você que é papai e mamãe, para fazer essa oraçãozinha, né? Quando os seus filhos saírem, a esposa dizer: vá, que o Senhor esteja com você. Pronto. Davi foi. O rei tentou colocar uma armadura nele, como a gente já falou, não deu certo, porque ele não conseguia nem caminhar com a armadura. Então ele foi, pegou lá 5 pedrinhas lá do lado que tinha uma fundazinha, que era uma armazinha que ele usava para jogar nos animais que vinham querer comer as ovelhinhas do pai dele. Então a gente continua dizendo: é bom que estejas preparado. Se vai surgir um grande problema na sua vida, você já está com ele, já tem ele, então esteja preparado. Pois o inimigo vai querer te escravizar. Ele vai querer te humilhar, te derrotar. Analise o diálogo de Golias e Davi antes do confronto. Como foi antes do confronto? Golias dizendo que ia matar Davi e a carne dele, corpo dele, ia dar para os animais comer. Davi ficou tranquilo. Só que o Davi disse a mesma coisa, que também faria com ele, né? Só que é o seguinte: quem ganhasse a guerra tinha que ser escravo do outro, certo? Se o Golias ganhasse a guerra, o pessoal do Saul tinha que ser escravo deles.
Se fosse Davi que ganhasse, o pessoal lá dos filisteus tinha que ser escravo do rei Saul. Era desse jeito que funcionava a coisa. Diante de toda essa conversa deles, Davi topou, e quando o filisteuzão se aproximou-se, Davi só pegou a pedrinha lá na funda dele e botou. Pegou lá na cabeça do sujeito, que o sujeito caiu como morto. Davi foi lá, era guerra. Que se Davi que tivesse caído, ele tinha feito a mesma coisa. Então Davi tirou a própria espada de Golias e depois degolou a cabeça de Golias e levou para o rei Saul. E aí Saul ficou querendo saber quem era aquele menino. E ele pergunta exatamente para o irmão de Davi, quem é aquele menino? E o irmão ficou como que assim, não sei, né? Não queria se meter naquela confusão, porque ele não sabia bem o que ia dar. Mas o rei tinha prometido grandes riquezas para quem matasse e daria também uma filha em casamento para quem ganhasse a guerra. E ele ganhou. E aí o que o pessoal dos filisteus fizeram? Foram embora, fugiram. Vitória para o povo de Saul. Ok? Você sabe por que Davi? Olha, Davi foi, mas ele tinha certeza que ele ia ganhar aquela batalha. Mas você sabe por que Davi tinha certeza que ele ia ganhar aquela batalha? É porque, gente, na Bíblia tem uma promessa que quem era circuncidado, o que quer dizer circuncidado? É um batismo, né? Quem é consagrado, quem segue a palavra de Deus, quem segue a Deus, não perde parada. E Davi era um grande servo fiel a Deus. Até hoje em dia, assim, Jesus, filho de Davi. Muitas vezes a Bíblia diz isso. Às vezes nem diz que Jesus, filho de Deus. Às vezes diz que é filho de Davi, porque ele é da linhagem de Davi. Depois a gente vai conversar sobre isso aí, né? Então, gente, o papo está terminando. E eu lhe peço, por favor, não perca mais tempo. Seja fiel aos mandamentos do Senhor dos Exércitos. Suplique para que sua fé aumente, a minha aumente, assim como a de Abraão. Você conhece a história de Abraão? Depois a gente pode conversar sobre Abraão também, né? Ele foi além da sua limitação. Abraão é considerado o pai da fé. Ele creu, mesmo quando não havia nenhuma esperança. Mesmo não havendo nenhuma esperança, Abraão ainda acreditava em Deus. Veja que só, que lindo, que maravilhoso. Sou o Zion, o pecador em busca de perdão, orações e sua bênção. Fique com Deus.